Glossário. AEE. O atendimento educacional especializado, ou AEE, é um serviço da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, de caráter complementar ou suplementar à formação dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, considerando as suas necessidades específicas de forma a promover acesso, participação e interação nas atividades escolares no ensino regular. BNCC – Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é uma referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares para o ensino infantil e ensino fundamental. O documento ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. CAC – Custo Aluno Qualidade. O CAC é um mecanismo criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele traduz em valores o quanto o Brasil precisa investir por aluno ao ano, em cada etapa e modalidade da educação básica pública, representando o esforço do Brasil em se aproximar dos países mais desenvolvidos do mundo, em termos educacionais. CAQUI – Custo Aluno Qualidade Inicial. O CAQUI é um mecanismo criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele traduz em valores o quanto o Brasil precisa investir por aluno ao ano, em cada etapa e modalidade da educação básica pública, para garantir, ao menos, um padrão mínimo de qualidade do ensino. CGE – Campanha Global pela Educação. A Campanha Global pela Educação, CGE, é um movimento da sociedade civil global que trabalha para que os Estados atuem no sentido de assegurar o direito de todos a uma educação pública, gratuita e de qualidade. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma das fundadoras e integra a CGE. CIDH – Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, é uma das duas entidades que integram o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, tendo sua sede em Washington. A comissão é composta por 7 juristas eleitos por mérito e títulos pessoais, e não como representantes de nenhum governo, mas representam aos países membros da Organização dos Estados Americanos, OEA. CIS – Contrato de Impacto Social. O Contrato de Impacto Social é um mecanismo de financiamento da educação em que o Estado contrata um prestador de serviços privado para realizar uma tarefa, mas só paga se as metas forem cumpridas. O prestador de serviços contratado pode captar recursos no mercado financeiro e subcontratar empresas sem qualquer vínculo com a educação. A avaliação do impacto é feita usando metodologias que comparam grupos de alunos de tratamento, que receberam os produtos, e de controle, que não recebem as intervenções. Saiba mais no dossiê Retrocessos da SAM 2018, em www.semanadeaçãomundial.org. CNE – Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação é um órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Educação do Brasil, MEC, que atua na formulação e avaliação da Política Nacional de Educação. CONAI – Conferência Nacional de Educação. A Conferência Nacional de Educação, CONAI, é um espaço democrático aberto pelo poder público, para que todos possam participar do desenvolvimento da educação nacional. Ela é organizada para tematizar a educação escolar, da educação infantil à pós-graduação, e é realizada em diferentes territórios e espaços institucionais, nas escolas, municípios, Distrito Federal, estados e país, reunindo estudantes, pais, profissionais da educação, gestores, agentes públicos e sociedade civil. CONEB – Conferência Nacional de Educação Básica. A Conferência Nacional da Educação Básica, CONEB, realizada em abril de 2008, foi um marco na história das políticas públicas do setor educacional no Brasil. Pela primeira vez, gestores dos 3 entes federados, sociedade civil, entidades de classe,
profissionais e pais se reuniram em prol da qualidade da educação básica, ao participar da construção de um Sistema Nacional Articulado de Educação. DAEB, Diretoria de Avaliação da Educação Básica. A Diretoria de Avaliação da Educação Básica é uma das diretorias do INEP, dedicada à avaliação da educação básica. EAD, Educação à Distância. Educação à distância é uma modalidade de educação mediada por tecnologias em que discentes e docentes estão separados espacial e/ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino-aprendizagem. EC, Emenda Constitucional. Uma emenda constitucional é uma modificação da Constituição de um Estado, resultando em mudanças pontuais do texto constitucional, as quais são restritas a determinadas matérias, não podendo apenas ter como objeto a abolição das chamadas cláusulas pétreas. EJA, Educação de Jovens e Adultos. Educação de Jovens e Adultos, EJA, é a modalidade de ensino nas etapas dos ensinos fundamental e médio da rede escolar pública brasileira, e adotada por algumas redes particulares, que recebe os jovens e adultos que não completaram os anos da educação básica em idade apropriada, por qualquer motivo, entre os quais é frequente a menção da necessidade de trabalho e participação na renda familiar. No início dos anos 90, o segmento da EJA passou a incluir também as classes de alfabetização inicial. FNE, Fórum Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação, FNE, é um espaço de interlocução entre a sociedade civil e o Estado brasileiro. Uma reivindicação histórica da comunidade educacional e fruto de deliberação da Conferência Nacional de Educação, CONAE 2010. De caráter permanente, o Fórum Nacional de Educação foi criado pela Portaria Ministério da Educação número 1407, de 14 de dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 16 de dezembro de 2010, e instituído por lei com a aprovação do Plano Nacional de Educação, PNE. FNPETI, Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil é uma estratégia da sociedade brasileira de articulação e aglutinação de atores sociais e institucionais, envolvidos com políticas e programas de prevenção e erradicação do trabalho infantil no Brasil. Foi criado em 1994, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O FNPETI é uma instância autônoma de controle social, legitimado pelos segmentos que o compõem. São membros do Fórum os 27 Fóruns Estaduais de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, representantes do governo federal, dos trabalhadores, dos empregadores, entidades da sociedade civil, ONGs, do sistema de justiça e organismos internacionais, OIT e UNICEF. Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, é um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual, um fundo por Estado e Distrito Federal, num total de 27 fundos, formado na quase totalidade por recursos provenientes dos impostos e transferências dos Estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica. Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O Fundef,
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, foi um fundo formado por recursos da União, dos Estados e Distrito Federal e dos municípios do Brasil, para promover o financiamento da educação básica pública. Antes, uma parcela das receitas públicas eram destinadas à educação como um todo. A proposta deste fundo era definir uma parcela que atendesse especificamente ao ensino fundamental, primeira a oitava série, através de uma redistribuição dos recursos provenientes de impostos aplicados pelos municípios e estados. Apesar dos resultados positivos em muitos estados, a rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e outras entidades fizeram a proposta de sua substituição pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, que não investe apenas no ensino fundamental, mas também no ensino médio e na educação infantil, além de praticamente multiplicar por 10 o aporte de complementação de recursos da União, de menos de 1% para 10%. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é um instituto público da administração federal brasileira, criada em 1934 e instalada em 1936, com o nome de Instituto Nacional de Estatística. Seu fundador e grande incentivador foi o estatístico Mário Augusto Teixeira de Freitas. O nome atual data de 1938. A sede do IBGE está localizada na cidade do Rio de Janeiro. O IBGE tem atribuições ligadas às geociências e estatísticas sociais, demográficas e econômicas, o que inclui realizar censos e organizar as informações obtidas nesses censos, para suprir órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal, e para outras instituições e o público em geral. IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. IES, Instituições de Ensino Superior. Uma instituição de ensino superior é a unidade de organização institucional autônoma no âmbito do ensino superior. INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, MEC. Seu objetivo é promover estudos, pesquisas e avaliações periódicas sobre o sistema educacional brasileiro, com o objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional. O INEP realiza levantamentos estatísticos e avaliações em todos os níveis e modalidades de ensino. IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, é uma fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, criada em 1964 como EPEA, escritório, e assumindo o nome atual em 1967. Suas atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e institucional às ações do governo, para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento. Os trabalhos do IPEA são disponibilizados para a sociedade por meio de publicações, todas disponíveis gratuitamente em www.ipea.gov.br, seminários e um programa semanal de TV, Panorama IPEA, no canal NBR. LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, define e regulariza a organização da educação brasileira, com base nos princípios presentes na Constituição. Foi citada pela primeira vez na Constituição de 1934. A primeira LDB foi criada em 1961, seguida por uma versão em 1971.
que vigorou até a promulgação da mais recente, em 1996. LDE – Laboratório de Dados Educacionais. O Laboratório de Dados Educacionais estruturou um repositório de indicadores para o público interessado em analisar as características da educação no país. Essa plataforma é um projeto realizado por meio de esforços conjuntos entre o Núcleo de Políticas Educacionais, NUPE, da Universidade Federal do Paraná, UFPR, e o Centro de Computação Científica e Software Livre, C3SL, do Departamento de Informática da mesma universidade. LGBT – Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. LGBT é a sigla de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. A sigla LGBT se destina a promover a diversidade das identidades, baseadas em identidade sexual e de gênero. LOA – Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano, também chamado sessão legislativa. Compete ao Presidente da República enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição. MDE – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Manutenção e desenvolvimento do ensino são um conjunto de ações voltadas à consecução dos objetivos das instituições educacionais de todos os níveis. Inserem-se no rol dessas ações despesas relacionadas à aquisição, manutenção e funcionamento das instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços, remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais da educação, aquisição de material didático, transporte escolar, entre outros. As despesas consideradas para a MDE estão descritas na LDB. MEC – Ministério da Educação. O Ministério da Educação, MEC, é um órgão do Governo Federal do Brasil fundado no Decreto nº 19.402, em 14 de novembro de 1930, com o nome de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, pelo então presidente Getúlio Vargas, e era encarregado do estudo e despacho de todos os assuntos relativos ao ensino, saúde pública e assistência hospitalar. A estrutura regimental do MEC, como conhecemos, só ficou estabelecida realmente pelo Decreto nº 4.791, de 22 de julho de 2003. Este estabelece como área de competência do MEC Política Nacional de Educação, Educação Infantil, Educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial e educação à distância, exceto ensino militar. A avaliação, informação e pesquisa educacional, pesquisa e extensão universitária e magistério. MP – Medida Provisória. A medida provisória, MP, é um instrumento com força de lei, adotado pelo Presidente da República em casos de relevância e urgência. Produz efeitos imediatos, mas depende de aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva em lei. Seu prazo de vigência é de 60 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Se não for aprovada no prazo de 45 dias, contados da sua publicação, a MP tranca a pauta de votações da casa em que se encontrar, Câmara ou Senado, até que seja votada. Neste caso, a Câmara só pode votar alguns tipos de proposição em sessão extraordinária. OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, é uma organização internacional de 35 países que aceitam os princípios da democracia representativa e de economia de mercado, que procura fornecer uma plataforma para comparar políticas econômicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais.
A maioria dos membros da OCDE é composta por economias com um elevado PIB per capita e índice de desenvolvimento humano, e são considerados países desenvolvidos. ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As Nações Unidas definiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, como parte de uma nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável, que deve finalizar o trabalho dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e tem como mote, abre aspas, não deixar ninguém para trás, fecha aspas. Essa agenda, lançada em setembro de 2015, durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, foi discutida na Assembleia Geral da ONU, onde os Estados-membros e a sociedade civil negociaram suas contribuições. Ela tem 17 metas a serem cumpridas até 2030. OEA – Organização dos Estados Americanos. A Organização dos Estados Americanos, abreviadamente OEA, em inglês Organization of American States, ou OAS, é uma organização internacional criada em 1948, com sede em Washington, Estados Unidos, cujos membros são as 35 nações independentes do continente americano. ONU – Organização das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas, ONU, ou simplesmente Nações Unidas, é uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional. Uma substituição à Liga das Nações, a organização foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro conflito como aquele. Na altura de sua fundação, a ONU tinha 51 Estados-membros. Hoje, são 193. A sua sede está localizada em Manhattan, Nova York, e possui extraterritorialidade. Outros escritórios situam-se em Genebra, Nairobi e Viena. A organização é financiada com contribuições avaliadas e voluntárias dos países membros. Os seus objetivos incluem manter a segurança e a paz mundial, promover os direitos humanos, auxiliar no desenvolvimento econômico e no progresso social, proteger o meio ambiente e prover ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados. PEC – Proposta de Emenda Constitucional. A proposta de emenda constitucional, PEC, é matéria sujeita à tramitação especial na Câmara dos Deputados e deve ser apresentada pelo Presidente da República, por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou por mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, aonde cada uma delas deverá manifestar-se pela maioria relativa de seus membros. Seu trâmite tem início quando ela é despachada pelo presidente do Legislativo para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que tem o prazo de 5 sessões legislativas para a devolução da proposta à mesa da Câmara, com o respectivo parecer sobre a admissibilidade da mesma. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, é uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em uma amostra de domicílios brasileiros, que, por ter propósitos múltiplos, investiga diversas características socioeconômicas da sociedade, como população, educação, trabalho, rendimento, habitação, previdência social, migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição, etc., entre outros temas que são incluídos na pesquisa de acordo com as necessidades da informação para o Brasil. A pesquisa é feita em todas as regiões do Brasil. Essa modalidade foi introduzida no Brasil na segunda metade da década de 60 e a primeira PNAD, realizada em caráter experimental, realizou-se em 1967. PNE – Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, PNE, é previsto pela Constituição Federal de 1988 e determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional em 10 anos. O primeiro grupo são metas estruturantes, para a garantia do direito à educação básica com qualidade.
e que, assim, promovam a garantia do acesso à universalização do ensino obrigatório e à ampliação das oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito especificamente à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. O terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação, considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, e o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior. REA – Recursos Educacionais Abertos. Os REA são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia que estão sob domínio público ou são licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam acessados, utilizados, adaptados e redistribuídos por terceiros. O uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e reuso potencial dos recursos. Os REA podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, guias para estudantes, anotações, livros, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, instrumentos de avaliação, recursos interativos como simulações e jogos de interpretação, bancos de dados, software, aplicativos, incluindo versões para dispositivos móveis, e qualquer outro recurso educacional de utilidade. O movimento REA não é sinônimo de aprendizado online, EAD ou educação por meio de dispositivos móveis. Muitos REA, mesmo que possam ser compartilhados por meio de formatos digitais, também podem ser impressos. RLI – Receita Líquida de Impostos. Em contabilidade, Brasil, designa-se por receita líquida a receita bruta com deduções, contas redutoras. Assim, a RLI é a receita total arrecadada de impostos, com deduções. RPU – Revisão Periódica Universal. A Revisão Periódica Universal, RPU, da ONU, é uma avaliação entre Estados, ou seja, os Estados se avaliam mutuamente quanto à situação de direitos humanos, gerando um conjunto de recomendações. É um processo único que compreende a avaliação periódica da situação de direitos humanos de todos os 193 Estados-membros das Nações Unidas. A RPU é uma inovação significativa do Conselho de Direitos Humanos, centrada no tratamento igualitário para todos os países. Ela confere a oportunidade de todos os Estados declararem que ações eles tomaram para melhorar as situações de direitos humanos e para ultrapassar os obstáculos à plena realização dos direitos humanos. A RPU também inclui o compartilhamento das melhores práticas de direitos humanos em todo o mundo. SAM – Semana de Ação Mundial. A SAM, Semana de Ação Mundial, é uma iniciativa realizada simultaneamente em mais de 100 países, desde 2003, com o objetivo de envolver a sociedade civil em ações de incidência política em prol do direito à educação. Lançada pela CGE, Campanha Global pela Educação, a semana exerce pressão sobre os governos para que cumpram os acordos internacionais da área. Anteriormente, o Programa Educação para Todos, Unesco 2000, e agora, os compromissos do Marco Ação Educação 2030, Unesco 2015. De 2003 a 2017, a SAM já mobilizou mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Apenas no Brasil, já são 1,4 milhão de pessoas mobilizadas. É a maior atividade de mobilização da sociedade civil pelo direito humano à educação, com o objetivo de estimular a formação política. Coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação há 15 anos, a SAM brasileira precede a data de aniversário do Plano Nacional de Educação, PNE, dia 25 de junho de 2014, quando foi sancionado. Assim, a SAM brasileira está dedicada ao monitoramento da implementação do PNE. SECAD – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão é uma secretaria do Ministério da Educação, responsável por 1. Planejar, orientar e coordenar, em articulação com os sistemas de ensino dos Estados, Distrito Federal, municípios e as representações sociais.
A implementação de políticas para a alfabetização e educação de jovens e adultos ao longo da vida. Para a educação do campo, para a educação escolar indígena, para a educação em áreas remanescentes de quilombos, para a educação nas relações étnico-raciais, para a educação em direitos humanos e para a educação especial. 2. Viabilizar ações de cooperação técnica e financeira entre a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e organismos nacionais e internacionais, voltadas à alfabetização e à educação de jovens e adultos, à educação do campo, à educação dos povos indígenas, à educação em áreas remanescentes de quilombos, à educação para as relações étnico-raciais, à educação em direitos humanos e à educação especial. 3. Coordenar ações educacionais voltadas à diversidade sociocultural e linguística, aos direitos humanos e à inclusão, visando a efetivação de políticas públicas transversais e intersetoriais de competência da Secretaria, em todos os níveis, etapas e modalidades. E 4. Desenvolver e fomentar a produção de conteúdos, programas de formação de professores e materiais didáticos e pedagógicos específicos às modalidades de ensino e temáticas de sua competência. SINAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. O SINAEB é um sistema construído no INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Ele foi estabelecido pela Lei 13.005/2014, fruto de emenda elaborada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e pelo SEDES, Centro de Estudos Educação e Sociedade. Seu objetivo é de assegurar o processo nacional de avaliação da educação básica, em todas as etapas e modalidades, considerando suas múltiplas dimensões, na perspectiva de garantir a universalização do atendimento escolar, por meio de uma educação de qualidade e democrática, a valorização dos profissionais da educação e a superação das desigualdades educacionais. Foi revogado pela Portaria Revogatória 981 de 2016. SNE, Sistema Nacional de Educação. Aprovado o Plano Nacional de Educação, PNE, uma das tarefas mais urgentes e necessárias é a instituição do Sistema Nacional de Educação. A Lei nº 13.005 de 2014 estabelece em seu artigo 13 que, abre aspas, o poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 anos da publicação desta lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Fecha aspas. STF, Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, STF, é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro e acumula tanto competências típicas de uma Suprema Corte, ou seja, um tribunal de última instância, como de um tribunal constitucional, que seria aquele que julga questões de constitucionalidade independentemente de litígios concretos. Sua função institucional fundamental é de servir como guardião da Constituição Federal de 1988, apreciando casos que envolvam lesão ou ameaça a esta última. De suas decisões não cabe recurso a nenhum outro tribunal. TGD, Transtornos Globais do Desenvolvimento. Transtorno Global do Desenvolvimento, TGD, é uma categoria que engloba 5 transtornos caracterizados por atraso simultâneo no desenvolvimento de funções básicas, incluindo socialização e comunicação. Os transtornos globais do desenvolvimento são 1. Autismo, o mais conhecido, 2. Síndrome de Rett e 3. Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação, que inclui, ou também é conhecido como, autismo atípico. UFPR, Universidade Federal do Paraná.
A Universidade Federal do Paraná, UFPR, é a mais antiga instituição de ensino com concepção de universidade do Brasil, fundada em 19 de dezembro de 1912, inicialmente com o nome de Universidade do Paraná. UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, acrônimo de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, é uma agência especializada das Nações Unidas, ONU, com sede em Paris, fundada em 4 de novembro de 1946, com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo, mediante a educação, ciências naturais, ciências sociais humanas e comunicações-informação. Início da descrição da imagem. Ilustração de um tubo de ensaio precedido com a palavra glossário. Na metade acima da página, ilustração de um quadrado como num quadro de avisos. No canto direito, mãos seguram lápis. Dentro do quadrado, os seguintes dizeres: entre no blog da SAM 2018. Na metade abaixo da página, as logomarcas do Comitê Técnico, Apoiadores e Realização e Coordenação. Final da descrição da imagem.